Miau, pessoas que gostam de se divertir com um bolsonarista passando vergonha. Tudo bem com vocês? E vamos aí para a segunda parte do Jones Manuel dando uma surra no deputado Calabreso. E, na verdade, dominá-lo. Ele acabou de soltar um dado e, por sorte minha, eu tenho o dado oficial aqui. Tem dado? Eu realmente tenho. Então, eu vou conseguir desmascarar o que ele falou aqui agora. É mentira. Vamos lá. Essa conversa fiada de que são as médias que mais geram emprego. Tá aqui, ó. O Brasil possui atualmente cerca de 47 milhões de empregos formais. As micro e pequenas empresas são responsáveis por 55% dos empregos formais no país e por cerca de 70% das vagas geradas recentemente. Essas microempresas que serão destruídas da noite para o dia em uma canetada, se essa irresponsabilidade do fim da escala 6x1, que na verdade é a aprovação da escala 4x3, for aprovada. 4x3? Pô, mano, aí eu tô voltando pro Brasil. Pô, se o Brasil aprovar a escala 4x3, não, tchau China, né? Chega, né? Vou pro Brasil fim de semana de 3 dias, acabou morar na China. Pô, vou ser youtuber no Brasil e ficar aí de fim de semana de 3 dias, cara. Aí sim, né? Essa conversinha de que vai acabar a empresa... Gente, esse terrorismo acontece desde que tentaram acabar com a escravidão. Tentaram quando acabaram com a escravidão, quando acabaram com o trabalho infantil, quando acabaram com o trabalho de mulheres grávidas, é sempre a mesma coisa. Quando criaram o 13º, férias, sabe? Sempre as empresas vão quebrar, sempre a mesma coisa. E não aconteceu, né? Aprovada da maneira que está posta. Sou bastante claro no que eu defendo aqui. Eu quero que o trabalhador trabalhe menos e que tenha mais qualidade de vida, mas você só consegue isso, não é no mundo da fantasia de um comunista alienado. Você só consegue isso com livre mercado. Não existe caminho fácil. Não caiam no conto da sereia comunista. Pô, tem sereia comunista agora? Gente, assim, ó, não existe livre mercado, tá? Não existe. Isso é só um conceito genérico que esses caras inventaram só para fingir para as pessoas que isso existe. Não existe livre mercado. Os Estados Unidos, literalmente, está sancionando a China, embargando a China. Os Estados Unidos proíbe o Google de fazer negócios com a Huawei. Se o governo dos Estados Unidos proíbe uma empresa de negociar, isso não é livre mercado. Os Estados Unidos quer proibir o TikTok, isso não é livre mercado. Então, aonde que é livre mercado? Não existe livre mercado. Por quê? Infelizmente, o destino para quem vai nesse caminho é a morte. E a prova disso é toda a história que nós já temos. Recomendo que vocês comprem e leiam um livro maravilhoso de Stéphane Courtois, que é um estudo com diversos historiadores, aonde eles demonstram que só no século XX mais de 100 milhões de pessoas foram mortas pelo comunismo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que... Qual livro, cara? Qual livro? Condenar com razão o nazismo. Não tem nada mais nojento que o nazista, mas o nazismo matou 7 milhões de judeus. O comunismo matou 100 milhões de pessoas. Mas ele se acha na posição moral de vir aqui falar a respeito dessa doutrina. Aliás, ele não fala, ele está falando a respeito de Minas, né? Estado que eu defendo, inclusive por redução de imposto. Momento que ele falou que eu jamais teria feito isso. Aí ele não fez nada. Porque o debate não é sobre comunismo, fascismo e capitalismo. O debate era para ser sobre escala 6x1. Só que o Calabreso aí, ele gosta de passar vergonha, cara. Eu não sei como é que esse cara fazia para passar vergonha antes da internet. Mas assim, ele é profissional nisso. Né? Para favorecer a economia. Eu nunca vou ter aumento no meu próprio salário. Eu nunca vou ter aumento de imposto. Eu tenho coerência. Eu trabalho para servir a população e não para se servir dela, como esse parasita do Estado aqui. Parasita do Estado. Agora... O cara é professor, maluco. Parasita do Estado. É a última pergunta dessa etapa. Você pode fazer isso em 5 minutos. Cara. Vou pensar aqui um pouco. Galera, se inscreve no canal, segue a gente também em todas as redes sociais, Kawaii, TikTok, Facebook, Instagram. Se inscreve aí, gente. Se inscreve, segue nas redes sociais, Felipe Pondurante, deixa like aí, deixa comentário, seja membro do canal e tudo aí. Porque eu sempre esqueço de pedir essas coisas nos vídeos. Instagram. É um tanto quanto inútil fazer pergunta, porque ele não responde as perguntas que eu faço. Claro, eu faço a pergunta e ele simplesmente fala de outro. O cara tá perguntando assim, para quem assistiu a primeira parte, né? Tá perguntando sobre o manifesto comunista. Ah, Jones, no comunismo... Mano, o debate era para ser sobre escala 6x1. O Jones ficou na linha do debate. Outras coisas. Ele demonstra o quê? Que ele tem muitos dados. Nossa, olha só como eu sou
estudioso, eu tenho muitos dados aqui, só que ele não tem aplicabilidade nenhuma para nenhum dos dados que ele tem. Não. Eu falei a respeito de um fato bastante básico. Você nega que vai ter aumento da inflação caso isso seja feito na base da canetada, a aprovação do fim da escala 6x1? Você nega que vai ter aumento da inflação? Jordan, 5 minutos pra você responder. Ficou com... É bem rápido. 4,5, tá? É bem rápido. Sim, nego. Não, é porque eu não soltou o tempo, ele jogou certinho aqui, é só pra... Esse cara não é sério, bicho. Não tem lógica. Esse é quem entende economia. Deixa eu fazer aqui, ó. Ele não respondeu porque o Chrome tava parado. Ele espera. Ele respondeu. Eu respondi. Agora não deu tempo nem de iniciar a resposta. Não vai ter inflação, não. É porque as coisas vão se resolver por uma passe de mágica. É a mágica dos teóricos do comunismo para administração do Estado, cara. Não tem lógica, cara. Não entende nada de economia, cidadão. É brincadeira o negócio. Maluco, tu é PM. Do que tu entende de economia, cara? Vamos ser bem sinceros aqui, né? Tu é PM, maluco. Não, onde que tu entende de economia para dizer que o outro não entende? Aqui, agora é interessante. Já que eu tenho mais tempo aqui, eu vou falar mais alguma coisa aqui. Conta pra nós. O único sistema na Mas qual que é o nome do livro? Qual que é o nome do livro, cara? História da humanidade que permitiu que o ser humano possa galgar as estratificações sociais se chama livre mercado. Foi graças ao livre mercado que um plebeu pode tranquilamente terminar a vida dele como um cara milionário. Foi o que aconteceu, inclusive, com a referência no Brasil, que é o Silvio Santos. O cara era camelô, virou o maior comunicador da história do Brasil. Mano, 2024, o cara repetindo essa mentira que o cara era camelô e virou multimilionário, mano. Não é possível, cara. Assim, ó, o livre mercado, de novo, né? Como eu já falei, livre mercado não existe, né? Não existe. Tá lá o Elon Musk pedindo para os Estados Unidos taxar em 100% os carros elétricos da China. Livre mercado, né? Assim, não, um cara, tá? Vamos supor que isso fosse verdade. Vamos supor que o Elon Musk realmente... o Silvio Santos realmente era um cara pobre lá, camelô e tal, e se tornou milionário porque vendia capinha para título de eleitor, não sei o que lá. Que é a história que ele criou, né? Foi um cara. Quantos milhões de brasileiros já morreram na pobreza? E não conseguiram galgar nada? Sendo que existem dados e estatísticas que falam que uma pessoa sair da pobreza para a classe média leva 9 gerações no Brasil. Eu acho que é uma pessoa preta. Eu acho que era uma pessoa preta. 9 gerações, cara. Quanto é que é uma geração aí? Quanto que dá uma geração? Tipo, 20 anos, mais ou menos? Assim, não tem como, cara. Não tem como. Se a pessoa nasce pobre no Brasil, principalmente se a pessoa nasce preta, a chance é que ela vai morrer pobre. A maior chance é que ela vai morrer pobre. Infelizmente é assim. Então, não, esse sistema não é o melhor para a pessoa galgar nenhum... Nossa, a pessoa sai da pobreza. Cara, é só ver a China, maluco. A China saiu do que ela saiu porque é o Partido Comunista liderando o país e distribuindo dinheiro para acabar com a pobreza. Ele deve estar rindo porque não deve gostar de judeu, né? Provavelmente é isso. Então, olha só. Judeu? Nossa, se cara, esse cidadão tivesse nascido na Idade Média, ele ia nascer plebeu, viver plebeu e morrer plebeu. Porque antigamente era assim, você não tinha como galgar as estratificações sociais. Só que eu quero repetir aqui, gente. O comunista, Geno Manuel, que tá aqui, o comunista, eu tento falar... Geno Manuel, não sabe nem o nome do cara, mano. Pô, que é muita vergonha. Falar o nome dele, apesar dele me chamar só de deputado bolsonarista. Sou sim, um abraço pro presidente Bolsonaro. É o Calabreso. Mandando abraço pra golpista. Melhor presidente da história do Brasil. Tô 100% fechado com o Bolsonaro. Isso pra mim, inclusive, é motivo de orgulho quando ele me chama de deputado bolsonarista, porque eu sou mesmo, cara. Bom, aí a gente já tira, né? O cara falando isso tudo de um golpista. Eu não sou que nem você que tá negando o Lula. E você nega o Lula porque o Lula é uma vergonha. Porque o Lula não é esquerda, né? O Lula é esquerda, centro, tipo, alguma coisa assim, né, cara? O Jones é comunista, né? O Jones não tem nada a ver com o Lula. Quem tem coragem de assumir aquele lixo daquele ladrão de 9 dedos? Nem mesmo você, que é comunista, assume ele. Apesar de eu ter provado aqui que ele está sendo muito mais comunista do que você. Porque ele está aumentando tudo que pode imposto. Do jeito que a cartilha comunista manda. É aumentar imposto para se apropriar dos meios de produção paulatinamente. É isso o que o Marx ensinou, que ele aplica e que o comunista de botiquim aqui nega. Jones?
O cara só sabe ofender, não tem um argumento, cara. É muito fraquinho, cara. Só sabe gritar, ofender e lacrar. Não tem um argumento. Vamos lá. Muita vergonha, cara. Vamos lá. Reseta aí e inicia, Martinho. Vamos lá, Isso, gente. cara. Como eu já disse, o deputado Cristiano, bolsonarista, ele gosta da lacradinha, né? Ele gosta da frase de efeito, aí ele fala alto e tal, e vocês percebem que ele não consegue debater a economia de Minas Gerais, que ele não consegue debater o fim da escala 6x1. Debate E nada, aí, cara. ele Nada. é tão preso a fake news de redes sociais, como todo bolsonarista, que ele viu que essa história que Silvio Santos era pobre, camelou e ficou rico. A família Bravanel era uma família do Reino de Castela e Aragão, que é rica desde o século XIX. O Silvio Santos, ele não era um camelô que ficava vendendo produto e correndo do rapa, né? Ele tinha um comércio informal de uma família rica e que depois conseguiu vários favores da ditadura empresarial militar e conseguiu prosperar. Então, assim, enfim, é até risível, mas tudo certo, tranquilo. Veja, deputado, o Brasil estabeleceu a jornada de 8 horas de trabalho diária e 6 dias de trabalho por semana em 1930, na prática, em alguns estados, depois 32 foi estabelecido em São Paulo, e em 34 foi colocado na Constituição. Então, desde 1934, mais de 90 anos, que a gente tem uma jornada de trabalho de 8 horas diárias, com 6 dias por semana trabalhado. Nesse período, a gente passou por toda a segunda Revolução Industrial, por toda a terceira Revolução Industrial, o desenvolvimento da informática, das tecnologias da comunicação, vários ganhos de produtividade. Veja, gente, aqui é bem simples. Se a gente tem a mesma jornada de trabalho desde 1934 até hoje, isso significa que todos os ganhos de produtividade da economia foram apropriados pelos grandes empresários. Né? Basicamente, os ganhos de produtividade não se traduziram em aumento salarial nem redução da jornada de trabalho. Então, o debate aqui é o seguinte: é justo, você acha correto que há mais de 90 anos a jornada de trabalho no Brasil seja fundamentalmente a mesma? A última redução que a gente teve foi na Constituição de 1988. Vai anotando aí, deputado, é muito idade de cabeça, que era 48 horas de trabalho semanal e foi para 44. Então, veja, vários países do mundo estão reduzindo a sua jornada de trabalho. Alemanha, França, Noruega, Inglaterra, Chile, Uruguai, Venezuela. Eita, se tem a Venezuela, deputado, fala do Hugo Chávez. Então, veja, são países com economias diferentes, com situações diferentes e escalas diferentes, é uma tendência global. O país é hoje, o Brasil, aliás, é hoje, a nível de América do Sul, o país que tem uma das maiores jornadas de trabalho da América do Sul. E nós temos o segundo pior salário mínimo da América do Sul, só perdendo para o da Venezuela. Percebe? Então a gente tem uma condição aqui de mercado de trabalho de exploração contra a classe trabalhadora. A gente ainda pode entrar num debate, Rodrigo e Roberto, sobre as condições disso para a saúde da classe trabalhadora, né? Você pega os dados dos levantamentos de adoecimento mental ligados às condições de trabalho da Fiocruz, né? Ano passado a gente teve 200 mil pessoas que se afastaram do trabalho por causa de adoecimento mental. Tô nem falando de LER, de lesão por esforço repetitivo, saúde mental. Todo mundo aqui que já trabalhou numa loja de um shopping, de um telemarketing, sabe os problemas que isso gera. Então, veja, reduzir a jornada de trabalho para 30 horas semanais numa escala 4x3 não vai gerar inflação. Sabe por que não vai gerar inflação? Porque a gente está falando de um custo sistêmico do ponto de vista econômico, que para a maioria das empresas, eu estou repetindo isso pela terceira vez, e aí é muito ruim quando você está debatendo com alguém desqualificado, que ele nem sabe o que é custo sistêmico, ele não tem dados, ele não consegue responder, o cara tá ali só para lacrar, e o Jones é o Jones, né? Ele vem com um caminhão bitrem de dados e fontes, e o cara ali é só com lacração e ofensa e gritar, né? A maioria das pequenas empresas no Brasil, o custo sistêmico maior não é com força de trabalho, gente, sabe? É com custos associados ao valor das matérias-primas, ao custo do gás, da energia elétrica, até inclusive carga tributária, impostos municipais, estaduais e por aí vai. Então, veja, isso não vai gerar inflação, nem vai gerar desemprego. É lógico que a gente não pode só vir com a redução da jornada de trabalho. Ele é um ponto importante que vai, inclusive, forçar um aumento da produtividade geral na economia. Deputado, de 1995 até hoje, a produtividade média na indústria diminuiu, deputado.
E isso a gente tem dados e provas, né? Em vários países que fizeram a mesma coisa. Diminuir a carga horária, como eu falei, né? Tem vários países indo aí para 4x3, o Jones também falou isso. E os caras viram que a produtividade é a mesma. A mesma. As pessoas mantêm ali 4 dias, elas produzem a mesma coisa que elas produzem em 5. Porque provavelmente em 5 as pessoas estavam gastando tempo com outras coisas, né? Em vez de matando tempo, sei lá, TikTok, sei lá. E em 4 dias fechou, pô, beleza, fim de semana de 3 dias. A produtividade média nos serviços está estagnado, cresceu 0,5% ao ano. Isso, quando você faz uma correlação com o crescimento populacional, isso significa produtividade estagnada. A única coisa que cresceu de produtividade foi o agronegócio, mas mesmo assim cresceu de produtividade reduzindo postos de trabalho, cortando emprego. Sabe, deputado? Então vamos tentar fazer um debate sério, que está ficando chato, sabe? Está ficando difícil, meu Deus. Não tem, não, porque assim, essa pergunta foi do Caporeso, ele tinha 5 para resposta. Mas aí ele respondeu, tipo, não usou o tempo, e aí agora, bem dizer, foi a tréplica, ele tinha 5 mais 3. Não, a tréplica é do Caporeso, 3 minutos. Pergunta, resposta, tréplica. Tem tréplica pros dois. Verdade, entendeu? Verdade, tá certo. Então, dele aqui, ó, você ainda tem 7 segundos aí, Jones. 7 segundos? Dá tempo de você montar num boi. Eu vou... Vai lá. Deputado, fala um pouquinho de Minas. Caporeso, só para ficar esclarecido aqui, ó, você tem 3 minutos da tréplica e você tem 2 de haver, tá? Então, 5 minutos totais. Vai, Calabresa. Quem tá assistindo aí certamente já viu que eu falei da minha atividade parlamentar e falei, sim, de alguns locais de Minas Gerais. Mesmo a gente sabendo que o tema da matéria hoje aqui é o 6 contra 1, que ele não tá falando, ele quer que eu fale de Minas, porque ele tentou me estudar. O cara falou do 6x1 literalmente agora na tua frente, mano. Não é possível, cara. É dissonância cognitiva, já pensou, né? Lá atrás, quando eu desmascarei ele com um dado que, por sorte, eu tinha aqui, a respeito das micro e pequenas empresas que são responsáveis por mais de 55% dos empregos, que ele falou que elas não geram essa quantidade de emprego. Tua máscara caiu aqui na frente de todo mundo, cara, e você não vai admitir. Você vai continuar com essa pompa. Agora ele deve estar mexendo no celular aqui, que o pessoal da equipe dele tá mandando os dados para ele parecer inteligentinho e ler tudo, enquanto eu estou aqui debatendo. Então a equipe dele... Eu estou aqui debatendo, mano, tá aí passando vergonha. Vergonha, né? É o tipo de coisa assim que não dá para voltar no fim do ano, no Natal, na família, porque a família vai te zoar pro resto da vida, cara. Ele fica mandando para ele os dados, ele vai abrir daqui a pouco, vai ler, para ver que ele é super qualificado. Né? Já tá lendo agora, inclusive. É interessante a mentalidade do sujeito. Criticar o Silvio Santos. Não pode criticar o Silvio Santos, tá? Não pode. O bibelô. Não tem lógica. O senhor Abravanel é de uma família rica, sim, que veio pro Brasil e chegando aqui ficou na pobreza. E graças à sua competência, remotou de volta. Meu bisavô era rico, sabia? Eu sou pobre. Eu recebi a Bolsa Família lá no Nordeste, que você conhece muito bem. E eu deveria saber, porque você é nordestino assim como eu. Deveria saber o tipo de covardia que fazem contra a gente lá. Rapaz, agora ficou bravo. Ficou bravo. Em época de eleição. Porque quem controla o benefício são as prefeituras. Ou nunca aconteceu de um prefeito bater na tua porta, como bater na mim e falar assim, olha aqui, ó. Ou você vai votar em mim, ou eu vou cortar teu benefício. Eu passei por isso, cara. E aí, o que tu fez? Tu votou no cara e manteve o benefício? Como é que foi isso aí? Tá assumindo o crime aí no podcast, cara? Você passou? Você sabe o que é essa dor, essa dificuldade? Já que você defende tanto esse sistema completamente corrompido do jeito que tá aí. Porque, com certeza, o esquerdista é a pessoa que defende esse status quo que está posto no Brasil e que oprime a nossa gente, tá bom? Então, questão de custo sistêmico. O sujeito nega que vai gerar inflação. Isso é o básico de economia, porque ele fala que a questão do gasto com o empregador, com o empregado, na verdade, é só uma parcela. É claro que é uma parcela, mas é uma parcela muito relevante. Hoje em dia... Calma, cara. Esse cara vai infartar até o fim do podcast, maluco. A população brasileira sofre com falta de mão de obra, porque está cada vez mais difícil contratar. E o empreendedor agora, além de ter essa dificuldade gigantesca, não estou falando do grande capital, não. Quem defende o grande capital aqui na prática é o comunista. Porque em todas as sociedades comunistas sempre houve aquele relacionamento espúrio de caminhar lado a lado entre Estado e poder econômico. O que não tem são os médios, pequenos. Por quê? Porque essas pessoas aqui odeiam a classe média.
Esse cara é muito... assim, é bolsonarista, né? Não que a gente possa esperar muito. Mas, assim, os Estados Unidos, eles têm... eu falo muito dos Estados Unidos porque é o país mais capitalista, né? Toda essa ideia de, nossa, olha só... E o próprio deputado usou esse Calabreso, ele usou o exemplo dos Estados Unidos na live ontem, né? Os Estados Unidos têm uma máquina de guerra gigantesca que é para, literalmente, manter os objetivos econômicos dos Estados Unidos funcionando. É um império, é um país colonialista. O maior orçamento dos Estados Unidos é para Forças Armadas. Tem alguém atacando os Estados Unidos? Não, né? Não tem. Eles não têm nenhuma ameaça. Não tem ninguém tentando invadir o país. As Forças Armadas dos Estados Unidos servem para manter os interesses econômicos do país. Ok? Gente que nem o Rock, né? Quando vem fazer essas análises, eles falam que isso é separado, política e economia. Não é, né, gente? Não é. É tudo junto, anda tudo junto. Tudo junto. Tanto que, como eu falei, os Estados Unidos proíbe o Google de trabalhar com a Huawei. Por quê? Né? Não é só interesse político, é interesse econômico, assim como o banimento do TikTok, assim como várias tarifas que eles impõem em vários produtos, inclusive produtos brasileiros. Então, o que esse cara está falando, assim, né? Porque no comunismo as empresas, o político e o econômico andam junto. Maluco, tudo anda junto. Tudo. Né? Quem que pagou para a Companhia das Índias Orientais depois? Assim, no começo, né, foram um monte de acionistas e tal, mas depois o governo assumiu. Assim como nas outras empresas, né, as outras empreitadas aí colonial pelo mundo inteiro. Foi os governos fazendo, cara. Eles querem que ou esteja todo mundo na igualdade da pobreza, da miséria, ou que seja um super rico, como Fidel Castro. Pô, podia ser, né? Todo mundo super rico. Num país, todo mundo super rico. É que se todo mundo for super rico, não tem super rico, né? Porque daí tá todo mundo no mesmo nível. Mas todo mundo super rico, eu acho que era uma boa ideia, né? Agora, ter condições da classe média galgar as estratificações sociais, ele não quer. Ele fala que ele confunde falar alto com lacração. Eu sou polícia, meu irmão. Eu falo alto, é normal. Grandes merdas ser polícia, né? Eu sou polícia, eu falo alto. Pô, te ensinaram isso lá na polícia? Tá no curso lá de PM, tem que falar alto? Tu não sabe controlar, modular a voz? Entendeu? Isso não quer dizer que eu tô lacrando, porque eu tô te dando dados. Vários dados, inclusive, que você nega. Tá rindo porque tá nervoso? Tá nervosinho? Não, porque tô te dando dados aqui. Que a gente acha engraçado, cara. Eu, porque eu sou policial. Grandes merda. Você não tem argumento. E você mente. E quando eu te falo esse argumento, vou te dar mais uma oportunidade. Dados não são argumento, tá? Para comer de conversa. Você falou aqui que as micros e pequenas empresas não geram emprego. Tô falando que é 55%. Não gera emprego? Você nega esse dado? Não, o Jones falou que micro e pequenas empresas não geram emprego, mano. Sabichão. Ai, tá brabo, hein? Tá ficando brabo, hein? Bom, finalizamos a primeira etapa aí. Vamos passar para a segunda etapa. 2 perguntas de gerais, né? E quem começa aí? Os dois irmãos ali, os caras estão sentindo, né? Porque esse PM aí, ele tá perdendo a cabeça, né, cara? Ele tá totalmente fora da casinha. É o Jones aí, primeira pergunta. Jones! 5 minutos. Gente, vamos manter o meu formato, vão ser 5 minutos para pergunta, 5 minutos para resposta e 3 para tréplica. Então você vai ter 5 minutos, na verdade, 8 acumulados, né? Que a gente tá trabalhando em acumulados. Não, agora zerou o banco de dados. Agora começa de novo. Na segunda etapa é o banco de dados novo. Isso, então, mas assim, ó, porque é 5 minutos para ele, de pergunta, e ele tem 3 de tréplica. Isso. Se a gente somar tudo, são 8 minutos. O Caporeso tem 5 para resposta. Essa é, teoricamente, Calabreso, o contexto geral de tempo de cada um. Perfeito. Rapaz, eu tô. É porque você entendeu? Passa pro massagem. Não, mas você entendeu que fica cortando? Mas, ó, nessa primeira etapa, quem pergunta tem 5 e tem 3 de tréplica. Somando em tempo. Eu falei, os caras estão sentindo. O negócio tá tenso por quê? Porque esse PM tá um perdido, né? Ele é um perdido. Ele tá ali passando vergonha, lacrando e tal. O dado não é argumento, né? Ele tá ali. E o Jones, cara, tá. Tudo me diverte, né? Já dizia o senhor K, tudo me diverte. Tempo 8 minutos. Rapaz, isso não pode fazer isso comigo, não, velho. Porque eu tô preparado, não tá seguindo 5 e 3, né? Então, vai entender o tempo de forma geral. Vai lá, Jones. Você, 5 minutos aí, assuntos gerais aí. Assuntos gerais. Vamos lá. Não, então, vamos lá. Primeiro, assim, o deputado bolsonarista, ele vem com a demagogia o tempo todo, né? E aí, quando não é demagogia, é uma lacradinha, né? Eu falo alto porque eu sou polícia. Outra lacradinha, uma boa lacradinha. Veja, ele fala que defende a classe média. Eu acabei de citar aqui várias vezes
um dos grandes problemas da classe média brasileira, que é a taxa de juros, que é a maior do mundo, e a taxa de serviços bancários. Acabei de dar uma proposta concreta para a gente começar a resolver esse problema. O início do processo é usar o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal para efetivamente competir no mercado, tirando eles do cartel dos bancos privados, para forçar uma competição, reduzindo a taxa de juros e a taxa de serviços bancários. A partir disso, vim com uma série de marcos de regulação do mercado bancário, estimulando, inclusive, a competição e segmentando o mercado bancário de acordo com o setor. O que é que significa isso? Por exemplo, um banco de investimento na indústria fica só na indústria. Um banco para o setor imobiliário fica só no setor imobiliário, estimulando o surgimento de médios bancos em cada setor para você ter... Deputado, nos Estados Unidos tem mais de 4 mil bancos, sabe, que são segmentados por setor. O Brasil é um dos poucos países do mundo que permite que um banco atue multissetorialmente. Enfim, não sei se você sabe disso, já fica aí a informação. O deputado fala assim, porque eu sou contra o sistema bolsonarista, deputado. Contra o sistema. O cara que fez mamata por cima de mamata, roubo por cima de roubo. O cara que, inclusive, presta atenção, gente, a conta de luz hoje no Brasil... Botou a família inteira na política, né, cara? Só mamata. O valor dela tá subindo. Uma das consequências práticas é que a Eletrobras, no governo Bolsonaro, foi privatizada. Né? Para quem? Controle do Jorge Paulo Lema, o Teles e o Sucupira. Obra e graça do governo Bolsonaro. Está tendo consequências sistêmicas no custo da energia elétrica no Brasil. Ainda no governo Bolsonaro, foi privatizado o Banco Central, foi entregue para a banca privada, de tal sorte que hoje há formas de controle muito maior dos bancos, do fundo de investimento, do Banco Central e do controle da taxa de juros. Então, hoje, o Brasil tem a taxa Selic, que é a maior taxa de juros do mundo. Oscila, né? Às vezes a Rússia passa, às vezes o Brasil passa, mas consistentemente estamos entre as 3 maiores taxas de juros do mundo, com um argumento falso, que tem que aumentar a taxa de juros. Aí acontece um enfrentamento entre Israel e o Irã, eles trocam o míssil, aí sobe o preço do petróleo no mercado internacional. Isso tem um reflexo limitado na economia brasileira, porque 30% dos derivados do petróleo... Outro dado, deputado, 30% dos derivados do petróleo no Brasil é importado, aí tem um repique muito pequeno de inflação, que é conjuntural, e aí o Banco Central vai e sobe a taxa de juros. Consequência prática, deputado, você fala que defende tantas empresas. Ano passado, 2 milhões de empresas fecharam no Brasil, e a gente está com recorde de recuperação judicial. Consequência direta do aumento sistêmico da taxa de juros, da taxa... Meu Deus do céu, cara. O homem é uma máquina, cara. O homem é uma máquina. É uma metralhadora de fonte e referência, cara. Como que esse Calabreso não estudou um pouco do Jones, né? Não assistiu uns vídeos do Jones no YouTube para entender, sabe? Só vai, eu vou debater com um comunista, e achou que, né? Porque comunista é tudo burro, porque esses caras são uns arrogantes, né? Esse Calabreso. Como é que ele não assistiu, cara? Assim, acho que eu tenho que me preparar um pouco, né? Então, assim, vou ter que levar minha avó no médico, vou cancelar esse debate. Porque, mano, não tem como comparar, cara. Selic tá quebrando. Ano passado foram mais de 2 milhões de empresas. Você tá achando engraçado? As pessoas perderem tudo, acabarem com seus sonhos, mas é isso que tá acontecendo. Percebe? Então, veja, é muito difícil quando você vê que a pessoa não consegue debater a economia brasileira, não consegue debater as condições de vida da classe trabalhadora, é incapaz de debater Minas Gerais. Então, você que é de Uberlândia e que votou no Cristiano Caporeso, lembre que ele não está fazendo nada para criar a duplicação da BR de Uberlândia para BH. Então, eu acabei de dar um exemplo para você que o governo Romeu Zema, ano que vem, vai abrir mão de 28 bilhões de isenção fiscal para as grandes empresas. Recurso suficiente para garantir essa duplicação e acabar com aquele pedágio. O Cristiano Caporeso não fala nada, ele está calado. Você olha os projetos de lei que ele apresentou, é tudo, kit gay, ideologia de gênero, comunismo, e tem que proibir o comunismo. E ele apresentou um projeto de lei dizendo que o direito do estudante filmar o professor, sabe? É só lacradinha, é lacradinha aqui, é lacradinha na Assembleia Legislativa, e nada para as condições de vida do povo. Aí eu volto à pergunta, deputado, veja, o Brasil tem hoje uma das maiores jornadas de trabalho de toda a América do Sul, né? Tem uma jornada de trabalho maior do que o Chile, do que o Uruguai, do que a Argentina, do que a Venezuela. Tem um dos piores salários mínimos das Américas, só perde para o salário mínimo da Venezuela.
Se o Brasil não tem redução da jornada de trabalho desde 1988 e teve todos esses ganhos de produtividade, de informática, de inteligência artificial e por aí vai, por que você continua defendendo as grandes empresas e está contra o fim da escala 6x1? Vamos ver a lacrada agora, vamos ver. Por isso, 5 minutos. Olha aqui pra mim. Ui. Olha aqui pra mim, só. Olha aqui pra mim. Mano, alguém tem que fazer um corte, de verdade, assim, ó. Vocês aí que tem tempo, faz um corte, cara, dessa parte aí, daquela parte perguntando, olha aqui pra mim, o que você acha do relacionamento aberto, Jones? Alguém tem que fazer isso aí, cara. Tocando uma musiquinha romântica, um Kennedy, sabe? No fundo, alguém tem que fazer, pelo amor de Deus. Faz, posta no TikTok, no Instagram, posta em tudo. Olha aqui. Olha pra mim. Ô, Jones, eu tô respondendo você, não vai olhar pra mim, não? Eu tô prestando atenção, Tá prestando atenção? Deixa eu te falar um negócio. Você acha que eu tô aqui de molecagem? Você acha que eu tô aqui de brincadeirinha? Você sabe por que você não vai ganhar de mim esse debate de jeito nenhum? Porque eu tô aqui com compromisso com a verdade. Eu não tô aqui defendendo vaidade, não, sou. Tô aqui defendendo o que eu acredito. E eu vivi para ver um comunista defender o sistema bancário dos Estados Unidos e propor isso. Eu concordo com você. Você tá certo, eu não tenho vergonha de falar isso, não. Eu quero o mesmo para os bancos daqui para diminuir os juros. Mas que pena que você não citou isso falando de algum país comunista como exemplo. Você citou os Estados Unidos. Olha, parabéns para você, cara. Continue assim. Eu poderia usar o exemplo da China, né? Todos os bancos são estatais. É isso aí, acabou. Acabou. Não tem banco privado, mano. Melhor coisa. Melhor coisa. Sim. Vou no banheiro. De novo. Eita, diarreia? Tá nervoso, tá nervoso. O homem tá nervoso. Galera, o negócio tá tenso aqui. Se inscreve no canal, dá like, ajuda a gente. Porque o cabeleiro tá espremidinho. Eita, a cara do... Olha, a cara... Dá uma respirada aí, mano. Dá uma respirada. Aqui. Você não sabe se vai pro lado, se vai pra frente. Vocês querem que a gente continue ou se quer que termina antes aí? Se quiser que termine, já avisa aí. E outra coisa, tem quantas pessoas aí, cabeleiro? 7 mil. Então, se você quer ter realmente um sucesso... Voltou. Posso continuar? À vontade, fica nervoso não, sou. Não, tô nervoso não, só não permito interrupção não. Sem catimba, sem catimba. Desculpa. Peraí, que eu perdi. Enfim, deputado, eu citei o exemplo dos Estados Unidos, se você quiser, eu posso Parabéns, gostei. com você. Posso continuar? À vontade, fica nervoso não, sou. Não, tô nervoso não, só não permito interrupção não. Sem catimba, sem catimba. Desculpa. E voltando, veja, deputado, se você quiser, eu posso debater com você o sistema bancário da União Europeia, do Japão, da China, da Coreia do Sul, dos Estados Unidos, do Canadá. Você pode propor, fique à vontade, porque eu conheço de economia diferente de você. Dito isto, veja, o deputado, ele não respondeu a minha pergunta, como sempre, sobre os ganhos de produtividade que estão sendo apropriados basicamente pelas grandes empresas, sobre o fato de que o Brasil é um país que está na contramão da América do Sul, mantendo a jornada de trabalho de 44 horas semanais. Esse deputado aí é mais perdido que azeitona em boca de banguela, maluco. Sabe de nada, cara, sabe de nada. Ele também não respondeu as perguntas sobre Minas Gerais, né? E aí, eu vou dar até um dado de uma fonte, que é uma fonte que tem uma metodologia que eu acho até complicada, meio liberal, que é o Instituto Custo Brasil. Ele diz o seguinte: a diferença sistêmica média entre países de mais ou menos o mesmo nível de renda para se empreender neles e no Brasil é de 25% a mais o custo no Brasil. É mais caro de empreender do que, por exemplo, no Chile ou no Uruguai. Aí, quando você vai decompor esses dados, são 13% tributos, 6% taxa Selic, matérias-primas e energia 3,7%, logística 1,5%, carga extra com benefícios 0,8%, aluguéis e serviços prestados por terceiros 0,4%. Veja, o maior custo sistêmico hoje que faz o Brasil ser caro para empreender nessa linguagem liberal comparado com outros países é tributos e taxa Selic. É o que eu estou debatendo aqui o tempo inteiro. E o deputado não tem proposta, não tem ideia. Eu já debati aqui várias vezes. O cara que faz projeto de lei para os alunos filmar professor na aula vai saber alguma coisa desses dados aí, mano? Não sabe nada. Eu já várias vezes que o que eu defendo é bem simples. É acabar com os tributos para a classe média e para a classe trabalhadora e, em compensação, fazer o que a maioria dos países da OCDE fazem, que é cobrar imposto sobre lucros e dividendos empresariais,
quer aumentar a alíquota do ITR, o Imposto Territorial Rural, quer aumentar a alíquota do imposto sobre heranças, quer aumentar a alíquota sobre o imposto sobre grandes fortunas, que é fazer com que a gente proteja a economia brasileira, por exemplo, da importação de supérfluos, sabe? São medidas básicas que você pega... E aí, deputado, veja se nem é proposta comunista, viu, deputado? É basicamente o roteiro dos países da OCDE. É basicamente o que os países da OCDE adotam. E a gente consegue garantir uma neutralidade tributária. Substitui uma carga tributária que vai para a classe média e para a classe trabalhadora, a carga tributária para a grande burguesia. Aí o deputado que ama banqueiro, ama banqueirada, ama os grandes empresários, ele vai dizer assim, mas as empresas vão embora. Que vão, deputado, tá tranquilo, a gente não tem... Oi? 10 segundos da tréplica. Perfeito, a gente não vai ter problema nenhum de substituir isso no mercado de 210 milhões de pessoas, não. Né? Por isso tem um banco de A empresa vai embora, maluco, abre outra empresa. Vai pra outra empresa. dados aí, né? Tem 4 minutos, que é por isso. Primeiramente, eu quero aproveitar e fazer aqui um pedido público para minha equipe. Vamos fazer igual a equipe desse cara aqui. Antes de eu debater com ele, eu pensei que ele tinha muito conhecimento. Agora eu tô vendo que o tempo inteiro ficam pessoas mandando coisas para ele no telefone para poder servir com a farsa que é esse intelectual aqui. Então é o seguinte, quem tá por trás de você tá fazendo um grande trabalho. Manda muitos dados para você. Continue lendo assim, tá? Vamos lá. É interessante porque o comunista, ele cita o CDE. Ele não cita a União Soviética. Cita a União Soviética, cara. A União Soviética acabou, maluco. Faz quase 40 anos. Vai citar a União Soviética pra quê? Acabou. Quer citar? Citar a China. A União Soviética acabou, cara. Tem que citar o OCDE, que é o que o Brasil faz parte, né? É o que tá acontecendo no mundo hoje. Outra coisa, cobrei diversas vezes o governador Romeu Zema em relação a esses pedágios absurdos, principalmente pela duplicação da BR que vai de Uberlândia para Belo Horizonte, só que ele não sabe disso. Sabe por quê? Porque ele fez uma pesquisa porca, cebosa, dos meus projetos de lei, e ele não sabe que a atividade do parlamentar é parlar, é falar. Ele não acompanha o que eu falo na tribuna. Se ele acompanhasse, ele saberia que eu não tenho rabo preso com banqueiro nenhum, com governador nenhum, e que os meus interesses são os interesses da população brasileira. Sim. E não é porque eu sou um cara maravilhoso. Nossa, como Caporeza bonzinho. Não! É porque eu amo a minha vida e eu vivo em Minas Gerais. Eu amo os meus filhos e eu quero um estado melhor para eles e para toda a minha família. Na verdade, o que é patriotismo para mim? Patriotismo é você ter um conceito no seu coração ampliado de família. Não faz sentido, cara. Não faz nenhum sentido isso, maluco. Nós somos o mesmo povo, que divide o mesmo território, que fala o mesmo idioma e que tem o mesmo destino. Eu trabalho pela minha família, porque eu acredito na família. Essa instituição que o Karl Marx, desse comunista aqui, falou. Só lacração, né? O patriotismo não tem nada a ver com família, cara. Né? O conceito de nação não tem necessariamente a ver com família. Inclusive, o conceito de nação é um negócio novo, deve ter uns 200 anos. Só ver aí os países europeus, quando eles conseguiram se juntar e se formar, é coisa de 150, 170 anos atrás. Cara, até o século passado, a maioria da Itália não falava italiano, porque era um monte de reinado separado, que aí quando se juntou, a maioria do povo não falava italiano, cara. Teve um projeto do governo para ensinar italiano para as pessoas. Então, não, cara, patriotismo não tem a ver com família, né? Que é um mero preconceito burguês. Chamou a família de criação da burguesia porque é um doente mental, um retardado, que tudo que fez foi gerar desgraça e morte ao decorrer da história. Só lacrada, né? Só lacrada. E aí vai ofender o Jones, né? Porque não tem argumento pra nada. Chama, né? Capacitismo. Tá aqui um comunista que não fala porra nenhuma de comunismo. Só muda de assunto. Não consegue falar nada. E não sabe o que é comunismo também. A essência do comunismo é a luta de classes. Isso está posto logo no início do manifesto, quando a gente lê aqui. Né? Pô, pelo menos ele leu, né? A história de todas as sociedades que já existiram é a história da luta de classes. Sabe o que acontece? É o seguinte, ele não consegue entender o que é uma sociedade colaborativa. O próprio Marx cita, um pouco mais à frente, o exemplo de Roma. Na Roma Antiga temos patrícios, cavaleiros, plebeus e escravos. Mano, é capaz do Jones citar esse livro de cor, assim. E esse nó cego aí, o cara não sabe nem onde é a frente dele. Falando da questão interna,
Roma só foi o império que foi porque a sociedade trabalhava unida pelo bem e pela expansão do seu próprio poder. Depois, quando eles estavam grandes demais, aconteceu, sim, conflitos internos. Só que a mente... Só quando eles estavam grandes demais, né? O César ter invadido a Gália porque ele precisava pagar a conta, com certeza porque era uma sociedade muito unida, né? Porque o César estava envolvido num monte de dívida, aí ele resolve, bom, eu tenho que pagar isso aí de alguma forma, né? Onde é que eu vou? Vou para a Gália, que era mais perto ali e tal, que era só cruzar, né? Os Alpes. Eu vou para a Gália roubar, pilhar e etc, porque eu preciso de dinheiro. Mas é com certeza porque o povo estava muito unido, né? Não é porque o cara precisava pagar as dívidas dele. Né? O sujeito aqui funciona como? De maneira dúbia, de dualidade. É nós contra eles. É rico contra pobre. É preto contra branco. É homossexual contra heterossexual. Não, aí não. Aí é o contrário, né? É branco contra preto, hétero contra homossexual, porque essa é a realidade que a gente vive, sei lá quantos anos. Né? O branco contra preto mesmo tem literalmente teve, né? Escravidão no Brasil, cara. Né? Não sei se tu não sabe, assim, mas teve escravidão no Brasil. Né? O Brasil é o país com o maior número de escravos da escravidão do Atlântico. Né? Então, assim, né? Você tem história para isso, cara. É sempre essa de jogar um contra o outro, porque é assim que eles pensam. Ele quer... O cara é bolsonarista. O Bolsonaro estava literalmente durante a campanha dele lá em 2000, não sei quando, né, falando vamos matar a petralhada, e ele tá dizendo que o Jones é que é de jogar contra os outros. O cara que falou que a minoria tem que se abaixar perante a maioria, né? Tem que aceitar o que a maioria manda, mas é o Jones que joga um contra o outro. Não faz sentido. Pelo amor de Deus, cara, bota os teus dois neurônios aí. Sabe o meme do Homer Simpson? Tem um meme do Homer Simpson que tem um macaco batendo tambor dentro da cabeça do Homer Simpson. É a mesma coisa que esse Calabresa aí. Tem um macaco dentro da cabeça dele, um macaco de brinquedo batendo tambor, cara. Não é possível. Falar que defende o trabalhador dizendo que ele é filho da classe trabalhadora, como se classe pudesse ter a capacidade de procriar, né? São pessoas que procriam, não é a classe. De novo isso? Isso é o básico, cara. Isso é o básico. Já falou isso ontem. Pelo amor de Deus. Que conversa mais furada, que retórica mais vazia. Pô, a única coisa que tu falou hoje que é séria é que a tua retórica é vazia. Pelo amor de Deus. Então vamos lá. Vamos lá. Ele fala de imposto sobre lucro. Vou te perguntar, o que é lucro? Você acha que a solução é taxar as grandes fortunas? Como se as empresas, essas grandes empresas que você defende na prática, porque você é defensor das grandes empresas, quem está defendendo as micro e falando que elas vão quebrar se isso for aprovado sou eu. Quem está negando que isso vai gerar inflação, né? É esse comédia que está falando que se isso for aprovado não vai ter inflação. É, tanto isso que a gente vê isso com os países lá que estão testando 4x3, né? Inflação bombando. É uma coisa assim, totalmente tosca essa postura, porque é de um desconhecimento notório. Mas a questão é o seguinte, ele tá falando que ele quer resolver o problema taxando herança, porque não tem filho ainda. No dia que ele tiver filho, ele vai ser contra taxar a herança. Que coisa tem a ver com a outra, cara? Ai, que coisa tem a ver com a outra, maluco. O cara não tem... Eu tenho que parar com esse hábito de bater aqui, né? Ontem eu brinquei, né, que cada minuto desse debate, cada minuto que esse cara fala, eu perco um ponto de QI. Cara, eu vou acabar com essa live aqui com QI negativo, né? Porque não é possível, cara. Não é possível, porque é muito burro, mano. É muito burro. O cara não sabe do conceito do porquê que famílias foram criadas, casamentos, né? Que não tem nada a ver com o conceito religioso, né? A ideia, assim, principal do casamento é justamente manter bens na família. A China, assim... No Tibete, tem uma minoria étnica lá, porque no Tibete não é uma coisa só, né? Que a mulher pode casar com 2 irmãos até 3. Por quê? Para manter tudo na mesma família, os bens da mesma família. Isso não é nem a lei da China, porque na China é proibida a bigamia, não pode casar oficialmente com 2 pessoas, né? Mas aí a mulher casa com um e ganha 2 de brinde, né? 1 ou 2 de brinde e fica morando com os caras. Então, assim, de modo geral, tá? Óbvio que tem muito mais detalhes que isso. O casamento é para isso, tanto que as famílias europeias, elas casam entre si para justamente manter tudo ali, né? Tudo dentro das mesmas famílias. Inclusive gerando o tal do queixo do Habsburgo, né? Que é aquele queixão comprido. Mas é outra conversa. O casamento não foi definido por causa de religião, cara. Não foi o cristianismo lá no começo que falou, o certo é as pessoas casar assim, sabe? Então fala pra mim o que é lucro, cara.
Você é um estudioso, fala aí, o que é o lucro? Tô ficando muito burro. Né? O seu cabeleiro aqui. Já. O seu era uma pergunta de 5 minutos, e era uma tréplica de... Ó, nós vamos ver essa resposta do Jones aqui, eu vou comer que eu tô com fome. 3. Primeiro você usou 5 minutos, depois você usou de 3. Agora começa o Caporeso, faz uma pergunta. Pô, Perfeito. A minha pergunta... Agora sim, eu quero que ele... Primeira. Pode contar aí? Vamos lá. Já que ele quer... Você tá vendo que ele não precisa falar alto? Porque quando ele fala com os dois irmãos ali, eu acho que esses caras são os irmãos, né? Porque o podcast é irmãos. Ele fala num tom normal. Quando ele fala com o Jones, ele fala gritando. Pega isso aí. Presta atenção. Taxar as heranças, eu falo, você quer taxar porque você não tem filho. No dia que você tiver filho, você não vai querer taxar a herança. Você vai querer que o fruto do teu trabalho fique para tua família. Mas você não tá pensando nisso agora, hoje, porque você ainda não chegou nesse ponto. Você fala que quer taxar o lucro. Explica para mim, o que é lucro? Taxar o lucro? Pausou. Entendi. Quanto tempo mesmo? 5 minutos. Perfeito. Eu vou usar só 3. Tá, olha aqui, ó. Tá, só para o Caporeso ficou aqui. Ele teria 5 de... Tem um bônus, né? Tem um bônus. 4,40. Vamos lá, gente. O deputado bolsonarista da Lacradinha, toda vez que ele é questionado, ele fala, não, eu sou a favor disso. Aí ele falou que é a favor do fim da escala 6x1. Nunca fez nada. Aí quando eu trouxe o assunto desse absurdo, que é a estrada de Uberlândia para BH, que você inclusive paga um pedágio naquela desgraça, aí ele fala, não, eu sou a favor disso. Ele não viu que eu fiz um pronunciamento. Veja, falar uma vez na vida, isso não é ser a favor, isso não é lutar. Ele não tem projeto de lei, ele não fez campanha, ele não colocou a estrutura do mandato dele a serviço de pressionar o governador Romeu Zema para finalmente tomar alguma medida, nem nada disso, percebe? Então, assim, toda vez que ele é questionado, ele vem dizer, não, eu sou a favor, eu já falei e tal. Vão olhar os projetos de lei dele, não tem nada para melhorar do ponto de vista econômico a vida da classe trabalhadora. O deputado também, ele tenta falar de história, é até, enfim, curioso, deputado, mas é isso, você é esforçado, você falando aqui que Roma, eles eram unidos, pô, Roma tem escravidão, deputado, como é que eles eram unidos na sociedade escravagista, mas a coisa... O cara achava que, assim, óbvio, né, que gladiador, tinha um gladiador que estavam lá porque os caras eram esportistas, mas tinha gente que literalmente era gladiador porque era escravo, né, o Espartacus, que é um maior exemplo, porque ele liderou uma revolução de gladiadores, era um escravo, maluco, em Roma. A coisa mais curiosa mesmo é que vocês veem que aperta um pouquinho e ele acabou de ser contra a taxação das grandes fortunas. Percebe? Então ele fala que defende o micro e pequeno, eu acabei de dar uma proposta de neutralidade tributária. Então vamos acabar com os impostos para a classe trabalhadora e para a classe média e mantendo o mesmo nível de alíquota sobre PIB, compensar isso com tributação sobre lucros e dividendos, com aumento do ITR, com aumento do imposto sobre heranças. Claro. Aí ele tenta apelar para você um certo terrorismo. Veja, gente, imposto sobre herança não é para trabalhador que vai deixar um Fusca, não é para trabalhador que vai deixar uma casa, que vai deixar um PlayStation 5, não. Imposto sobre heranças, a gente está falando de gente milionária e bilionária que, por exemplo, quando o Jorge Paulo Lemann morrer, ele vai deixar mais de 200 bilhões para os seus herdeiros. Isso não vai ter praticamente tributo nenhum. Então, você que é professor em Minas Gerais, que o Caporeso odeia professor e professora, já falou que não é trabalhador, pronto, você paga 27,5% de imposto de renda na fonte. Mas os herdeiros do Jorge Paulo Lemann, que vão receber bilhões e bilhões, não pagam isso. E eu acho curioso, porque é liberal, é Estados Unidos. Caporeso, tu sabe quanto é que é a taxa de imposto sobre heranças nos Estados Unidos? Responde pra gente. Lá vem, eu não quero mais saber desse cara falando. Se tem um Jones na finaleira aqui falando alguma coisa para acabar o vídeo, porque eu não quero mais saber desse Calabresa. Ele falou alguma coisa no fim aqui. Peraí, ele vai pegar o livro? Peraí. Mas essa é a parte que ele... Ok, a gente já viu isso aqui ontem, que é a parte dele perguntando se o Jones era a favor da monogamia. Então é isso aí, né, gente? Assim, esse Calabresa não sabe de nada. É muito visível, né? Ele usa essa coisa de eu sou PM, eu posso gritar, que não sei o que. O cara é burro pra caramba, né? Eu até falei no Twitter que é muito fácil ser político no Brasil, porque, porra, olha o nível desse cara. E o cara é eleito como deputado. A pauta do cara, eu sou a favor da família. O que isso quer dizer, mano? O que isso quer dizer? Nada, porque é um conceito vazio, sou a favor da família, e daí, assim, mas
qual que é o efeito prático disso? Sabe, tem alguém ameaçando de chegar na casa... Os caras acham assim, que se o Brasil se tornar comunista, né, de um dia para a noite, o governo vai na casa das pessoas e fala, não, vocês não podem ficar juntos, vocês têm que se separar. Aqui na China, por exemplo, a Constituição diz que casamento é só entre homem e mulher. Não pode casamento entre pessoas do mesmo sexo. Não pode casar duas pessoas. Sabe? É um nível de pânico moral que os caras são eleitos só nisso. Não tem uma proposta, não conversa com a realidade, não sabe de nada, só sabe passar vergonha. Se eu fosse pai desse aí, eu tava chorando um banho de vergonha.